Dando sequência à aula passada, vocês perceberam que a gente está falando de um período que é um período de transição, tá? Da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ou a conclusão do processo de transição do modo de produção feudal para o capitalismo. E agora nós vamos ainda dentro do século XVIII falar do processo de independência e formação dos Estados Nacionais americanos, que está também inserido nesse contexto de mudanças, que envolve o pensamento liberal, que envolve o início das relações capitalistas de produção. E nós vamos começar falando sobre os Estados Unidos. Mas para falar dos Estados Unidos, nós precisamos entender um pouco do processo de colonização da América do Norte, tentando associar essa colonização da América do Norte com aquele período que antecedeu a Revolução Industrial e no próprio processo de Revolução Industrial, para compreender a relação entre essas duas questões. Tá? Então, eu vou agora ficar pequenininho aqui. Os Estados Unidos da América do Norte, parte 1, que é a formação das 13 colônias. Na verdade, vamos fazer um apanhado de colonização na América, especificamente na América do Norte, e ver como se deu a construção desse modelo ou desses modelos. Então, primeiro de tudo, a gente tem que compreender, né, que a América do Norte, assim como todo o continente americano, ele era povoado por diferentes povos que, por sua vez, se dividiam em várias nações, né? Às vezes nações mais complexas, outras mais simples, como nações tribais, né? Baseados na caça e na coleta, mas também havia, e era a maioria, no caso da América do Norte, parte de onde hoje se localiza o México, América Central, estou falando aí do caso dos astecas, por exemplo, ou mesmo na América do Sul, na região dos Andes, como o Império Inca, né? Povos que possuíam modelos de agricultura, criação de animais, algumas sociedades urbanas com sistemas de irrigação, enfim. E nós destacamos, no caso da América do Norte, por exemplo, aqui essa população dos iroqueses, que se dividiu em várias nações, os moicanos, né, ou Mohawks, esses vão estar presentes na região norte, aqui onde vai se construir a chamada Nova Inglaterra, aqui os Powhatan, na região onde começa a colonização, a região da Virgínia, tem até aquela história que foi da literatura norte-americana que foi adaptada para desenho infantil da Disney, né? A Pocahontas, os Cherokee mais ao sul, os Creek, mais aqui na outra margem do rio Mississippi nós vamos ter os Apaches, enfim, né? Então há uma diversidade, centenas de grupos aqui, eu coloquei só alguns, né? Aqui na imagem o exemplo de um nativo Mohawk, né, moicano. A gente tem que compreender que o processo de colonização dessa região da América não deixa de estar inserido no processo de expansão marítima e comercial entre os séculos XV e o século XVIII. Vocês se lembram que nesse processo de expansão marítima, né, teve início com a atuação de Portugal, foi o país pioneiro na expansão marítima. Em 1492, os espanhóis também se lançam na expansão marítima, é a formação do Estado Nacional Espanhol, e chegam a uma região onde eles também descobrem algumas ilhas. Então a presença de espanhóis e portugueses navegando no Atlântico com o mesmo objetivo fez com que esses países selassem então um acordo através de um tratado celebrado pelo Papa, pela Igreja, que estabeleceu que a 470 léguas a partir desse ponto aqui em direção a oeste seria traçado um meridiano que iria definir então as áreas de atuação desses dois países. Esse meridiano aqui então foi celebrado no chamado Tratado de Tordesilhas de 1494. E o que esse Tratado de Tordesilhas então definia? Definia que apenas 2 países tinham os direitos de navegação e exploração do Atlântico. E qualquer território que fosse encontrado nesse movimento de expansão iria pertencer ou a um ou a outro desses países, né? Isso fez com que os demais países europeus, a França, a Suíça, a Holanda, Reino Unido, toda essa região aqui, esses países que consolidaram os seus estados nacionais posteriormente,
quando tentaram implementar as suas políticas de expansão marítima e comercial, eles foram limitados pelo Tratado de Tordesilhas, que não permitia que esses outros países participassem das navegações. Quando Portugal e Espanha se lançaram na expansão marítima, se verificou que a ilha que os espanhóis encontraram estava próxima a um enorme continente, da mesma forma Portugal, que eles pensaram ser a ilha de Vera Cruz, aqui no litoral do que posteriormente se tornou a Bahia, era parte também de um continente imenso. Com essa expansão, os espanhóis eles conquistaram território nas 3 Américas. A Capitania Geral de Cuba, os espanhóis fundaram o vice-reino da Nova Espanha, pegando as áreas que pertenciam à Confederação Azteca, a mineração aqui no vice-reino de Nova Granada, na Capitania Geral da Venezuela, no vice-reino do Peru, o vice-reino da Prata e a Capitania Geral do Chile. Essa foi a área de colonização espanhola. Veja que ela se estende desde a América do Norte até a América do Sul, pegando o que havia de principal, que é a área abaixo do Trópico de Câncer, acima do Trópico de Capricórnio, ou seja, a área tropical. Então, diante disso, nós vimos que os outros países ficaram sem ter condições de participar desse processo de expansão marítima. Então, o que restou quais foram as estratégias dos países excluídos do Tratado de Tordesilhas para lucrarem também dentro do contexto da economia mercantilista. Primeiro, a gente já comentou sobre isso quando falava do processo de acumulação primitiva de capitais dos ingleses, né? Primeiro, a prática da pirataria, que era a prática de assaltar, interceptar os navios carregados de prata e ouro que saíam do Caribe, da América Central, navios espanhóis principalmente, e também ações oficiais da Marinha, que era, no caso, o corso. Uma outra prática também foi fazer acordos comerciais. Nós podemos citar como exemplo o acordo celebrado entre a Holanda e Portugal no início ainda do século XVI, no começo da colonização portuguesa aqui na América. Como o governo português não dispunha de recursos para investir na colonização, na montagem do modelo de colonização açucareira, que implicava em construir os engenhos, equipar os engenhos, que era necessário para a produção do açúcar, o governo não queria gastar com isso, a burguesia portuguesa não dispunha mais de tantos recursos assim, então os holandeses tiveram um papel fundamental, os bancos holandeses que emprestaram o dinheiro, que financiaram os colonizadores portugueses, e em troca os holandeses lucraram com o pagamento desses empréstimos com juros e também com a exclusividade do direito de refinar esse açúcar lá na Europa e revendê-lo no mercado europeu. Então esse foi um acordo, uma maneira que os holandeses encontraram de lucrar bastante com a colonização portuguesa na América. E a outra forma, outra estratégia, era a estratégia das invasões. Então, por mais que o Tratado de Tordesilhas definisse que os territórios ou pertenceriam a Portugal ou a Espanha, se não houvesse a presença ali de ocupação portuguesa ou espanhola, esses países então poderiam invadir e colonizar o território. Isso aconteceu, por exemplo, os franceses. Os franceses em 1555 entraram pela Baía de Guanabara no Rio de Janeiro e sequestraram a cidade do Rio de Janeiro. Foi preciso que os portugueses se aliassem aos indígenas ali da região de Niterói, do Rio de Janeiro, dos dois lados da Baía de Guanabara, e conseguissem expulsar os franceses de lá. Mas durou 15 anos. Durante 15 anos, a região no entorno da Baía de Guanabara foi colônia francesa. Os ingleses também rondavam o litoral americano já desde o final do século XV. Tem a história do navegador que era, na verdade, italiano, mas estava navegando a serviço da coroa inglesa, Giovanni Caboto. Ele chega em 1497 pelo norte da América do Norte, pelo Rio São Lourenço, e tenta entrar e colonizar também a América do Norte. Então, esses navios já estavam circulando aí pelo continente, e a invasão também era uma dessas estratégias para participar da expansão marítima sem ter o direito garantido ali pelo Tratado de Tordesilhas. As primeiras tentativas de colonização da América do Norte pelos ingleses aconteceram ali ainda no reinado da Rainha Elizabeth I, no final da dinastia Tudor,
né, da Rainha Elizabeth, a dinastia que consolidou o absolutismo inglês. E as primeiras tentativas foram fracassadas, né? A primeira tentativa foi em 1585, numa ilha, quando 108 colonos foram enviados para ali, e ali permaneceram e foram derrotados primeiro pela fome, porque não conseguiam se adaptar ali à região, e também pelos ataques indígenas. Acabou então que os sobreviventes ali foram, então, depois de um tempo, repatriados. Só no ano seguinte foram enviados de volta para a Inglaterra. A segunda tentativa foi 2 anos depois, em 1587, né? Um grupo maior, com 117 colonos, também foi enviado. Esse chegou até o continente e desapareceram todos, sem deixar vestígio. Ninguém sabe o que aconteceu com esses 117 primeiros colonizadores. E aí então que o governo inglês decide investir na criação de empresas privadas de colonização, as chamadas companhias de colonização. Foram criadas 2 companhias de colonização na Inglaterra, a companhia chamada Plymouth Company, a companhia de Plymouth, e a London Company, a Companhia de Londres. Essas 2 companhias, então, iniciam o processo de colonização. A primeira companhia, a Companhia de Londres, ela em 1606, ela chega com 144 colonos e desembarcam aqui no litoral norte e fundam em 1607 a cidade de Jamestown e batizam a colônia que eles vão começar a montar aqui de Virgínia, em homenagem à Rainha Elizabeth I, a Rainha Virgem, que já tinha encerrado o seu mandato e, sem sucessores, né, acabou dando início a uma nova dinastia na Inglaterra, a dinastia Stuart, né, com o rei James I. Essa colonização teve bastante dificuldade, né? Só dos primeiros 144 colonos, apenas 38 deles sobreviveram, né? Tiveram que enfrentar também a fome, doenças, além deles terem trazido doenças que contribuíram também para a morte de diversos indígenas ali na região, eles também pegaram doenças como a malária, que matou muita gente, né? E os próprios confrontos iniciais com os indígenas. E aí, então, em 1609, 3 anos depois, o governo inglês manda reforços ali para a região, com mais 500 colonos. Desses 500 que vieram, só 60 também sobreviveram. Então, quer dizer, era um empreendimento bastante difícil. Depois do último envio de reforços de mais 300 e poucas pessoas, é que a cidade de Jamestown e a capitania da Virgínia começa a se estabilizar. Para regulamentar as ações dos colonos, foi emitido pelo governo, pela coroa inglesa, uma Carta Real, que é um documento regulamentando toda a colonização, prevendo a criação de um conselho administrativo na colônia. Isso valia para todas as outras colônias que fossem ser criadas. Esse conselho seria uma forma de assembleia para aplicar as leis e as regras que viriam da metrópole. Essa carta autorizava, por exemplo, a implantação da atividade mineradora, busca por metais preciosos. Os colonos poderiam extrair metais à vontade da colônia, caso encontrassem, desde que pagassem uma quinta parte de todo o metal arrecadado para o governo inglês. Esse era o imposto do quinto, que futuramente os portugueses também implementaram aqui na América Portuguesa. Nós vamos falar disso um pouco mais tarde. Inicialmente, a relação dos colonos com os indígenas foi pacífica, né? Houve um acordo entre a administração colonial e o líder dos nativos Powhatan, né? Com eles, os colonos aprenderam hábitos para sobreviver ali na região, como se proteger do frio, a alimentação, né, utilizando o milho, por exemplo, que era a base da alimentação dos indígenas, e também tomaram contato com uma espécie de tabaco que passou a ser o produto colonial mais importante ali da Virgínia, que foi a primeira grande atividade econômica lucrativa da Virgínia, né, o comércio do tabaco. Para estimular a vinda de novos colonos, a Companhia de Colonização da Virgínia criou o direito de primazia, que era a oferta de terras para os ingleses que quisessem vir colonizar a Virgínia. Em 1619, como estava previsto na Carta Real, foi criado então o Conselho
administrativo da colônia da Virgínia, chamada Casa dos Burgueses, que adotava um modelo parecido com o parlamento inglês, com a Casa dos Comuns no parlamento inglês. Ou seja, os burgueses investidores do empreendimento da colonização tinham o direito de participar de uma assembleia para decidir as questões referentes à colônia. Ao mesmo tempo que foi criada a Casa dos Burgueses, no mesmo ano desembarcou o primeiro navio trazendo pessoas escravizadas do continente africano para trabalhar como mão de obra. E mão de obra escrava acaba sendo a forma dominante de mão de obra nessa colônia inglesa na América do Norte. Em 1622, após conflitos entre os colonizadores e os nativos, houve uma guerra contra os Powhatan, o líder indígena morreu e o líder que assumiu o seu lugar se colocou contrário à presença dos colonos ali, e isso acabou estourando uma guerra, e após essa guerra o governo inglês decide cassar a carta que dava direito de exploração a essa companhia colonizadora ali na região, e a partir desse momento a colônia da Virgínia se torna uma colônia real. Nesse período, o mesmo rei que cassou a carta de funcionamento da colônia da Virgínia era o rei James I, que inaugurava a dinastia Stuart na Inglaterra, e o seu governo foi marcado por medidas que buscavam reforçar a autoridade real. Ele era um rei absolutista e queria aumentar o poder do rei absolutista. Lembrando que na Inglaterra o rei absolutista ele era não só a autoridade máxima do ponto de vista político, econômico, mas também religioso. A Inglaterra tinha passado por um processo de reforma religiosa, onde foi implantada a igreja anglicana como igreja oficial do Estado, e a autoridade máxima da igreja anglicana é a figura do rei, né? Então, para reforçar o seu poder e a sua autoridade real, o rei James I iniciou um processo de conflito, primeiro com o parlamento, porque o parlamento ele cada vez mais buscava exercer influência sobre o rei, e ele era um rei absolutista, e também o reforço do anglicanismo, da religião anglicana. E aí, a partir desse momento, tem início um processo de perseguições religiosas na Inglaterra. Perseguições a todos aqueles que não fossem anglicanos, sejam eles católicos ou outras religiões protestantes. No caso da Inglaterra, os calvinistas, que lá eram chamados de puritanos. Os puritanos eram críticos ao anglicanismo porque eles achavam que a reforma religiosa de rompimento com a Igreja Católica, iniciada lá pelo rei Henrique VIII, que criou o anglicanismo, ele acabou não indo além, mantendo muitas características da Igreja Católica. Então a Igreja Anglicana ela manteve vários dogmas católicos e não seguiu o processo de reforma proposto pelos protestantes do resto da Europa. E começa então um processo de perseguições religiosas. Um grupo de puritanos então é exilado, expulso da Inglaterra para a Holanda. E na Holanda esse grupo começa a pensar na possibilidade de buscar uma terra prometida, um lugar onde eles pudessem então criar uma nação cristã da forma como deveria ser o cristianismo no seu entendimento, e então decidem migrar para a América. Então, um grupo de 107 pessoas, entre homens, mulheres, crianças, embarcam num navio, numa embarcação que foi batizada com o nome de Mayflower, e eles chegam, então, patrocinados pela companhia de Plymouth, eles chegam em 1620 a essa região aqui mais ao norte da América do Norte, né? Em 1620 eles fundam aqui uma cidade com o nome de Plymouth, que é o nome da companhia colonizadora, e a partir desse momento eles dão início à formação da chamada Nova Inglaterra. Esses tripulantes do Mayflower vão ser conhecidos como os pais peregrinos, os grandes fundadores da nação, os Pilgrim Fathers, né? Aqui tem uma imagem de um livro infantil chamado Conheçam os Pais Peregrinos, com a imagem dos peregrinos puritanos. Eles usavam esse chapéu preto, né, essas roupas escuras, com esse detalhe branco aqui na frente. E ao fundo, o navio Mayflower, né,
e sob o olhar atento aqui de um nativo, de um indígena, vendo a chegada aí dos pais peregrinos, né? E isso acaba alimentando uma imagem, né, meio mítica desses fundadores, que são homens e mulheres, são pessoas religiosas. Toda a fundação da colonização dessa região norte passa a se pautar por valores religiosos. Logo após a chegada deles, eles também vão estabelecer um contato amistoso com os indígenas da região, né, vão aprender com eles os hábitos ali também, vão fazer acordos. E após um ano, com a primeira colheita deles, em 1621, os peregrinos eles vão oferecer um banquete para os nativos da região, né, como forma de agradecimento pela recepção que tiveram e pelos acordos que estabeleceram. E esse banquete foi conhecido como o primeiro dia de agradecimento, ou o primeiro Thanksgiving, o primeiro dia de ação de graças, que até hoje é talvez o principal feriado que reúne as famílias nos Estados Unidos no mês de novembro, no final do ano, que é o equivalente à nossa ceia de Natal aqui. Comem peru, eles comem bastante ali e celebram uma data nacionalista que alimenta esse mito, né, de fundação do país. Aqui é uma imagem que mostra aqui, né, os indígenas sentados aqui, do primeiro dia de ação de graças. Aqui nós vemos os puritanos de chapéu preto ali, né, os fundadores da primeira colônia ao norte da colônia que recebeu o nome de Plymouth. E aí tem início, então, a chamada Nova Inglaterra, né? Ali eles vão tentar fazer o que não conseguiram fazer na Inglaterra, ter a sua liberdade religiosa e desenvolver ali uma nação fundada nesses princípios puritanos. Tá? A gente nota nesse mesmo mapa, aqui atrás de mim tem aqui uma legenda mostrando que nessa cor lilás, também ao mesmo tempo a chegada dos franceses aqui pelo Rio São Lourenço, na região do norte. Então aqui eles fundam a cidade de Quebec, que dá origem também a um segundo país da América do Norte, ao Canadá, em 1608. Então esse início do século XVII é marcado por esses movimentos colonizadores aqui. Então vamos entender agora a formação dessa região chamada de Nova Inglaterra, né? A partir da década de 1620, então, começa a se intensificar o povoamento nessa região. Aqui temos a chamada Baía de Massachusetts. Massachusetts era o nome da tribo que vivia aqui nessa região litorânea desse ponto. Então essa baía, essa formação de baía aqui, ó, era chamada então Baía de Massachusetts. E para cá começaram a migrar vários grupos de puritanos, né? E não só ingleses vieram para cá, como para essa região vizinha aqui se estabeleceram holandeses, que ocuparam essa ilha aqui, que é chamada hoje de Long Island, que é onde se localiza aqui parte da cidade de Nova York, né? E o início do futuro estado de Nova York. Só que aqui os primeiros ocupantes dessa região e que fundam a cidade são colonizadores holandeses, que dão o nome à cidade, em 1623, de Nova Amsterdã. Vamos lembrar dos holandeses nesse período. Nesse período, os holandeses tinham fundado a chamada Companhia das Índias Ocidentais. Eles fundaram em 1621, 2 anos antes, justamente para explorar a América, para explorar as Índias Ocidentais. Eles dominam essa região aqui em 1623 e no ano seguinte eles se preparam também para fazer uma invasão na América do Sul, na América Portuguesa. Eles elaboram um plano de dominar simplesmente a sede do governo geral português, que era a cidade de Salvador. Eles não serão bem-sucedidos em 1624, serão expulsos pelos colonos, né? Mas tempos depois eles organizam uma segunda invasão, e essa diretamente ao ponto mais próspero da colônia portuguesa na América, que era a região da capitania de Pernambuco. E eles conseguem invadir Pernambuco em 1630, olha, 7 anos depois de chegarem lá, eles dominam Pernambuco e permanecem ali até 1654, quando são expulsos de Pernambuco, né? E é mais ou menos o mesmo período, né? Eles ficam até também a década de 1650, 1660, dominando essa região aí de Nova Amsterdã, na América do Norte, né? Então essa Companhia das Índias
ocidentais, era uma companhia holandesa também destinada à colonização. Nesse momento que nós começamos a ver, então, o aumento, né, da chegada de navios trazendo puritanos vindos das perseguições religiosas que se intensificam no reinado Stuart na Inglaterra, justamente na década de 20, que chega ao poder Carlos I, que radicaliza o conflito com o parlamento, ameaça fechar o parlamento, e aí nós vamos ter início, em 1642, a uma guerra civil na Inglaterra, né, que é o começo das revoluções burguesas lá da Inglaterra, né, que nós mencionamos na aula passada. Então isso aumenta as perseguições religiosas, aumenta o número de imigrantes puritanos para a América. No finalzinho da década de 1620, com o povoamento dessa região da Nova Inglaterra, a coroa inglesa autoriza então a atuação de uma nova companhia colonizadora, a chamada Companhia da Baía de Massachusetts, né, criada em 1629, e que passa então a colonizar toda aquela região. Então, além de Plymouth, que fica sendo uma colônia pequenininha, aquela dos puritanos, dos pioneiros, nós teremos agora a grande colônia de Massachusetts, ou da colônia da Baía de Massachusetts. A Companhia de Colonização de Massachusetts, ela utilizava um mecanismo de distribuição das terras, né, baseado nas famílias. Então, cada família recebia 2 lotes de terra, um na área urbana da colônia para moradia e outro lote mais afastado, estimulando, né, justamente a expansão da colônia para a região mais afastada, onde se desenvolvia a pequena agricultura ou agricultura familiar de pequena propriedade. Foi montada toda uma organização política na colônia de Massachusetts, baseada nos princípios cristãos, baseada nos princípios puritanos, né, de assembleias. Elas eram formadas por um governador e um conselho de magistrados, né? Com o passar do tempo, os próprios colonos questionaram a presença de magistrados, essa distinção entre os colonos e os magistrados, e decidem então que todos devem participar dessas assembleias. Para a formação dessas autoridades, para a formação das autoridades religiosas e dos magistrados, foi fundada nessa colônia em 1636 a primeira universidade da América do Norte, né, a universidade que recebeu o nome em homenagem a um líder puritano religioso que doou dinheiro e parte de toda a sua biblioteca para a fundação dessa universidade, né, que é a Universidade de Harvard. Ela era destinada à formação dos clérigos protestantes, né, das lideranças religiosas e dos magistrados que formariam o conselho de administração da colônia de Massachusetts. E essa assembleia, essa corte, que recebeu o nome de Corte Real, ela começa a promover um certo radicalismo religioso na orientação da condução da administração da colônia, né, e decreta que o puritanismo seria a religião oficial da colônia de Massachusetts. E isso traz conflitos com os demais religiosos que viviam ali. Nem todos que vieram da Inglaterra eram puritanos, nem todos os colonos de Massachusetts eram puritanos. Havia colonos católicos, né? Havia colonos que eram protestantes, mas que eram até puritanos, mas que não viam com bons olhos essa ideia de haver uma religião oficial na colônia, uma vez que eles estavam fugindo justamente de uma situação onde havia uma religião oficial, né? Eles estavam ali defendendo a liberdade religiosa, então começa a haver conflitos ali em Massachusetts, e com esses conflitos, muitos colonos migram de Massachusetts para uma outra colônia recém-criada, que é a colônia de Maryland. Maryland foi uma colônia criada em 1632 por um católico britânico, né, que migrou ali para a região e fundou ali uma colônia católica. Então os católicos que se sentiam perseguidos em Massachusetts migram para essa região e serão responsáveis pelo desenvolvimento da colônia de Maryland. E também, mediante esses conflitos
com os puritanos de Massachusetts, foram criadas 2 outras colônias próximas a Massachusetts, coladas ali em Massachusetts, de puritanos menos radicais, que serão Rhode Island e Connecticut. Serão mais 2 colônias aqui nessa região, entre Massachusetts e a Nova Amsterdã. Boston era a cidade que era a capital de Massachusetts, né, fundada em 1630. Aqui havia uma outra cidade também, que é a cidade de Salem, né, onde ocorreu um processo, inclusive, de julgamento de mulheres, de jovens acusadas de bruxaria, né. E por aí vocês percebem o radicalismo religioso dos líderes puritanos de Massachusetts. Quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo assistir o filme As Bruxas de Salem, que conta essa história dos primórdios aí dos Estados Unidos, em Massachusetts, né? E com isso, então, nós vemos aqui o aumento da colonização inglesa, né? Ao mesmo tempo, o avanço aqui da colonização francesa, seguindo aqui as margens do Rio São Lourenço, né? Além da presença de ingleses, franceses e holandeses, também houve na América do Norte um empreendimento sueco, né? A Nova Suécia, fundada ali em 1638. Esse empreendimento vai durar pouco tempo, foi uma região onde os colonos se associaram aos indígenas na caça, mas eles não permaneceram ali por muito tempo. Logo a região foi invadida pela Nova Amsterdã, né, pelos holandeses. Só que os holandeses logo também foram expulsos pelos colonizadores britânicos. O domínio holandês não vai durar muito tempo ali, porque em 1664 tropas britânicas tomaram posse do território e expulsaram também os holandeses de lá, né? Curioso é que 10 anos antes, os holandeses também haviam sido expulsos aqui de Pernambuco, aqui do Brasil, com a restauração portuguesa, né? Então esse é um momento em que a Companhia das Índias Ocidentais holandeses sofrem um duro golpe, né? E perdem parte importante do domínio que tinham, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. E eles passam a se concentrar nas Antilhas holandesas, no Caribe, onde vão produzir açúcar, né? Ali a colônia de New Hampshire, né, concluindo a formação da chamada Nova Inglaterra, que passa a ser uma região então que começa nesse momento, na virada do século XVII para o século XVIII, a se desenvolver bastante economicamente. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Uma outra colônia criada nessa região norte foi a Pensilvânia. Em 1681 é criada a colônia da Pensilvânia, a última colônia criada no século XVII. Ela foi criada por um líder religioso Quaker. Os Quakers eram religiosos, eram contra o excesso de hierarquia e poder que existia também na igreja puritana, eram críticos do puritanismo nesse sentido, defendiam uma vida mais simples. E expulso também da Inglaterra, decide então criar William Penn cria uma colônia na América do Norte que receberá seu nome, né, Pensilvânia. Então reparem que é uma grande área de domínio francês, além de uma grande área de domínio espanhol aqui na América do Norte, né? Então a América do Norte ela era dividida aqui entre os nativos americanos, né, entre espanhóis, franceses e inglês. Essa região, então, norte, chamada Nova Inglaterra, que vai aqui de Maryland, onde ficava a cidade de Washington, Delaware, que é uma colônia que foi fundada onde antes havia sido a Nova Suécia, né? A Nova Jersey, Pensilvânia, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Nova York e a principal de todas, Massachusetts, essa área era a Nova Inglaterra. Essa região se desenvolveu bastante na virada do século XVII para o século XVIII, através do comércio de peles de urso, peles de castores, porque da pele de castor se produzia um forro impermeável para os chapéus, né, que era algo muito valioso
na Europa, né? A pesca em alto mar, pesca de baleia, então o óleo de baleia, carne de baleia, eram também produtos muito lucrativos, e para isso eles começam a desenvolver fortemente uma indústria naval, inicialmente para a pesca, e logo em seguida essa indústria naval importante passa a ser usada também para o comércio. Na verdade, a Inglaterra estava nesse exato momento acabando de sair de um período longo, né, de guerra civil e de revolução, e foi justamente nesse período que a colônia foi se formando com um certo grau de autonomia, porque a prioridade dos ingleses era resolver seus problemas internos lá na Revolução Inglesa, né? Mas isso garantiu que a colônia se desenvolvesse e que a coroa inglesa arrecadasse muitos impostos com isso. E isso foi uma das razões para a acumulação de capitais promovido pela Inglaterra nesse período, que garantiu o próprio investimento na produção e que resultou na Revolução Industrial. Então, a partir dessa indústria naval, os ingleses desenvolvem o que nós chamamos de um comércio triangular. Não só o comércio interno na colônia, mas também o comércio com a Europa e com o continente africano e também com o Caribe, né? Esse esquema aqui, ele busca mostrar mais ou menos como funcionava esse comércio triangular, né? Então ali vendiam os produtos coloniais na Europa, traziam da Europa os produtos manufaturados que revendiam para as colônias do sul. Eles também, os colonos, vendiam produtos americanos, né, como o rum, que é uma bebida alcoólica que eles produziam lá, e o tabaco, que vinha das colônias do sul, né, da Virgínia, etc. Esses produtos eram levados até a costa africana, áreas de colonização portuguesa, tudo por contrabando, né? Então, por exemplo, ali, Angola, que era a maior colônia portuguesa nesse período, eles levavam os produtos para lá, vendiam e compravam produtos africanos, inclusive pessoas escravizadas, né? E vendiam essas pessoas, esses escravos, nas Antilhas, que são ilhas muito pequenas que não vão aparecer aqui no nosso desenho. Vendiam também escravos para as colônias do sul. Ali nas colônias do sul serão vendidos também escravos como mão de obra nas plantações de algodão. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Nas Antilhas, esses colonos do norte compravam açúcar, melaço, que era produzido ali pelos holandeses, né? Nesse período, principalmente os holandeses estavam produzindo açúcar já refinado, de qualidade ali, que eles produziam antes aqui em Pernambuco, eles vão passar a produzir, depois da expulsão, aqui nas Antilhas. Vão vender muito para os colonos da América do Norte. Então se estabelecia um comércio triangular, Europa, América, África e Antilhas, né? E esse comércio triangular será muito lucrativo para a Nova Inglaterra, para as colônias do norte, né? Nas colônias do sul, nós teremos o chamado sistema de plantation. O que é esse sistema de plantation, né? É um modelo de colonização que vai ser um pouco diferente do que aconteceu no norte, principalmente porque no sul havia as condições adequadas, né? Uma região tropical, a área tropical da colonização inglesa, e ali se desenvolve um modelo que vai se basear numa produção agrícola em grandes propriedades e voltadas para o mercado externo, para exportação, quase uma monocultura. Havia o predomínio da produção de um determinado gênero, que era o algodão. Vamos lembrar que nós estamos aí, então, na virada do século XVII para o XVIII, é aquele momento que lá na Inglaterra estamos saindo do artesanato e assistindo um crescimento das manufaturas têxteis, e já na década de 1730, nos aproximando da metade do século XVIII, nós teremos o surgimento das primeiras fábricas. Então o algodão passa a ser a principal matéria-prima da indústria têxtil, e essas colônias do sul vão se dedicar a esse modelo que, além da grande propriedade e da produção voltada para o mercado externo, vai se basear quase que exclusivamente na utilização da mão de obra de africanos escravizados, comercializados numa atividade comercial também bastante lucrativa. E aqui nós temos então essas colônias do sul, as chamadas colônias do sul, né, que são essas: a Virgínia,
A Carolina, que em 1713 se dividiu em Carolina do Norte e Carolina do Sul, se tornaram 2 colônias, e a última das chamadas 13 colônias inglesas na América, a Geórgia. Então, a Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia são as chamadas colônias do Sul, que vão se basear nesse modelo de plantation. As chamadas colônias do centro, aqui, Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware, Maryland, até Nova York, serão as colônias que se dedicarão prioritariamente ao comércio de exportação e ao desenvolvimento de manufaturas. Então você começa a ter o desenvolvimento de manufaturas nessa região, mas também associada à caça, ao comércio de peles de animais, à agricultura de subsistência de pequena propriedade. Então, se a gente for caracterizar esses modelos, tradicionalmente se classifica como colônias de povoamento e colônias de exploração. Essa colocação ela não é muito adequada, porque ela pode passar a ideia de que numa região havia exploração e na outra não. Só que havia exploração tanto no norte quanto no sul. A colonização é um processo de exploração. O que aconteceu aqui foram formas diferentes de exploração. Se as colônias do norte, por exemplo, não fossem colônias de exploração, não teria saído justamente de lá o movimento que deu origem ao processo de independência dos Estados Unidos. Porque eles não estariam se sentindo explorados, porque não era colônia de exploração, era colônia de povoamento. Não existia isso, todas as colônias eram de exploração. O que nós assistimos ali foram modelos complementares de colonização, modelos complementares de exploração, 2 modelos de colonização. O modelo do norte, e das colônias do centro, que é um modelo baseado em pequenas propriedades, um modelo baseado no desenvolvimento de manufaturas, e no comércio externo, na indústria naval, na pesca, no comércio externo, com bastante autonomia. A agricultura ali era desenvolvida em pequenas propriedades, a agricultura familiar, onde os próprios membros da família produziam e contratavam imigrantes, imigrantes irlandeses, imigrantes escoceses, imigrantes ingleses, pobres, e que vinham, nós estamos falando de um processo lá na Europa, resultante do cercamento dos campos, que gerou aquele exército de mão de obra, as pessoas saíam do campo, iam para as cidades e também não encontravam trabalho nas cidades. Então o destino de muitos foi vir para a América, através dessas companhias de colonização. Os colonos aqui pagavam as despesas da transferência dessas famílias que chegavam em Nova York, por exemplo, que chegavam em Massachusetts em busca de trabalho e iam trabalhar nessas pequenas propriedades, só que eles não recebiam salário. Eles tinham um regime de trabalho que era servidão por contrato. Como o colono pagou pela sua transferência, pagou a passagem, vai pagar ali a casa, a alimentação e etc., ele chegava com uma dívida com o seu patrão. E o pagamento dessa dívida era com o trabalho. E esse trabalho, então, ia sendo realizado de forma gratuita até que se pagasse a dívida. Essa era a servidão por contrato. Para entender essa chegada de imigrantes nessas colônias do norte, eu recomendo assistir o filme Gangues de Nova York, que mostra a formação de Nova York e a chegada desses imigrantes, como eles viviam por ali. Enfim, então vimos aqui 2 modelos complementares de colonização na América do Norte, a presença não só de ingleses, mas também de franceses, de holandeses, de suecos, ou seja, a colonização da América do Norte ela foi exercida por diversas nacionalidades diferentes, e na passagem do século XVII para o século XVIII nós vimos ali a formação de 13 colônias inglesas, e essas 13 colônias inglesas é que vão dar origem aos Estados Unidos da América, mas esse é um assunto para a nossa parte 2. Até lá!